Pessoal, dando continuidade ao nosso estudo sobre a força gravitacional, eu vou partir do ponto que eu deixei na última aula, que era o seguinte. Afinal de contas, o que mantém um planeta orbitando em volta de algum outro corpo massivo, por exemplo, o Sol? Enfim, o que faz um corpo celeste orbitar em relação ao outro, né? Primeiro a propor e até expressar isso em forma de equações, essa ideia, foi o físico Isaac Newton. Então ele começou a levar em consideração algumas observações que já existiam de outros cientistas, incluindo até o próprio Kepler, e ele começou a fazer algumas proposições, algumas ideias, e começou a elaborar até algumas equações para tentar mostrar como que isso acontecia. Então ele começou a observar o seguinte, que os planetas eles sempre estavam orbitando, por exemplo, em volta do Sol, a Lua em volta da Terra, e que deveria existir então alguma coisa que meio que puxasse ou atraísse um em relação ao outro, né, que mantivesse eles ali girando um ao redor do outro. E o Isaac Newton ele conseguiu associar esse fenômeno ao mesmo fenômeno que daria explicação de um objeto caindo aqui no planeta Terra. Então, ele conseguiu entender naquela época que isso não era claro, né? Na época não era fácil você associar essas ideias, hoje parece até óbvio. Mas na época ele conseguiu juntar duas coisas que aparentemente não tinham muita conexão, que era o fato de um planeta girar em relação ao Sol, ou a Lua girar, por exemplo, em relação à Terra, e um objeto cair aqui na Terra. Ele conseguiu então juntar isso num único fenômeno e falar que isso acontece por conta de uma coisa chamada força gravitacional, que então seria a força gravitacional que tanto faz as coisas caírem aqui na Terra, quanto mantém os planetas em órbitas, sendo atraídos constantemente. Então, a ideia de força gravitacional de Isaac Newton diz o seguinte, que todos os corpos que possuem massa, eles estão sujeitos a uma força de atração, chamada de força gravitacional. Então, ele deu esse nome de força gravitacional para uma força de atração que existe em qualquer coisa que possa. Até a gente, com as coisas ao nosso redor, tudo tem força gravitacional, segundo a ideia de Isaac Newton. Bom, então vamos tentar imaginar como é que isso acontece. Olha só, se eu tenho aqui um objeto massivo verde e outro laranja, né? Então, se eles têm massa, eles têm força gravitacional. E essa força depende da quantidade de massa em cada um dos corpos. Agora, a pergunta é, se essa força existe até mesmo em nós e nas coisas ao nosso redor, por que a gente não sente essa força de atração com as coisas ao nosso redor e apenas com o planeta Terra? Justamente por conta da quantidade de massa. A força só começa a ter um efeito perceptível para nós com uma quantidade muito grande de massa. E a nossa massa do nosso corpo, por exemplo, é muito pequena comparada à massa de um planeta. Então, isso só é perceptível com grandes quantidades de massa, né? Por exemplo, a massa da Terra, da Lua, enfim. E quanto maior a massa, maior é essa força gravitacional. Então, aí é um dos fatores que influencia nessa força gravitacional, que é a quantidade de massa. Quanto mais massa, força gravitacional esse objeto exerce. Então, por exemplo, corpos que são mais massivos que o planeta Terra têm muito mais força gravitacional, atraem as coisas com muito mais intensidade. Por exemplo, o Sol, alguns planetas como Júpiter, que são muito maiores que o planeta Terra, eles têm muito mais força gravitacional. Isso significa que lá nós sentiríamos uma atração muito maior, nosso peso seria muito maior do que aqui no planeta Terra. Uma coisa que influencia também na força gravitacional é a distância. Quanto mais longe, menor é essa força gravitacional. Então, se você pudesse se afastar do planeta Terra, quanto mais longe você fosse, menos a intensidade dessa força gravitacional você sentiria. E Newton expressou toda essa ideia através da equação da força gravitacional, que é força gravitacional vezes uma constante gravitacional, que serve para qualquer tipo de sistema com massas, é a multiplicação das duas massas, m1 e m2, dividido pela distância ao quadrado. Bom, então, só para colocar a legenda, F é a força gravitacional, o G é a constante gravitacional, m1 e m2 são as massas e o D é a distância. Como curiosidade, né, o valor dessa constante gravitacional que Isaac Newton conseguiu deduzir até usando um pouco os cálculos de Kepler nas suas equações,
ele conseguiu deduzir que essa força, essa constante gravitacional é um fator elevado a menos 11, como você pode ver ali, ó, 6,6 e a menos 11. O que isso significa? Que é um valor muito pequeno. Então é por isso que você não consegue perceber essa força quando você tem massas muito pequenas. Ela só é perceptível para grandes valores de massa. Por exemplo, a massa média do planeta Terra gira em torno de 6 vezes 10 elevado a 24 kg. Né? Esse E maiúsculo significa vezes 10 elevado a 24. Então imagina 6 e 24 zeros depois quilogramas. É uma massa muito grande. Só para comparar, uma pessoa ou objeto com 100 quilos seria um fator de 10 elevado a 2. Então imagina 10 elevado a 24. É um número muito grande para a massa, né? Então é por isso que a gente consegue ter essa sensação de gravidade com o planeta Terra e não com os objetos ao nosso redor. E a distância, né? A gente está relativamente praticamente aí em cima da casca esférica da Terra, que tem um raio médio aí na linha do Equador de 6.400 quilômetros. Então, é uma distância razoável. Então, é por esse motivo que os objetos eles têm esse fenômeno associado a eles de que tanto as coisas que estão em órbita quanto aquilo que a gente joga, eles são atraídos por essa força gravitacional. Então, aquilo que está orbitando o planeta, ele está sendo puxado o tempo todo para tentar cair no planeta Terra, só que por conta desse movimento de rotação ele não cai. E os objetos que a gente arremessa, como a velocidade não é muito grande, a gravidade consegue puxar de volta. Se a velocidade atingisse um certo limite, seria possível, por exemplo, colocar esse objeto em órbita, mas é um valor muito grande. A velocidade de escape do planeta Terra é em torno de mais de 40 mil quilômetros por hora. Então, para você poder arremessar um objeto para ele entrar em órbita. Mas a ideia que eu quero que frise aqui é o seguinte, que tanto aquilo que mantém os planetas em órbita, quanto aquilo que faz os objetos caírem, são o mesmo fenômeno para Isaac Newton, que é a força gravitacional, que atrai as coisas e os objetos. Bom, se essa força atrai as coisas, né, como que o astronauta consegue flutuar no espaço? Será que lá no espaço não tem gravidade? Será que lá a gravidade é zero? Vamos ver aqui como é que isso funciona. Olha só. Lá no espaço, né? Se vamos imaginar aqui a bolinha menor ali no desenho, como se fosse o astronauta ou algum objeto que esteja em órbita. Esse objeto ou astronauta, ele está sujeito à força gravitacional, porque ele tem massa. Mas lá em cima, no espaço, na estação espacial, por exemplo, ele não está parado. Se o objeto estiver parado lá, a força gravitacional puxa ele para baixo, ele cai, e com uma velocidade muito grande, por sinal. Mas ele não está parado. A setinha verde aqui no desenho representa a força gravitacional de atração, e a setinha vermelha representa a velocidade com que o objeto está transladando ali ao redor do planeta. Então, essa combinação entre uma força gravitacional puxando o objeto e uma velocidade de translação fazendo com que ele orbite o planeta, cria uma condição onde o objeto parece estar constantemente caindo. Então ele tenta cair, mas o movimento de translação sempre empurra ele para frente e não deixa ele cair, porque ele tem uma velocidade correta para manter esse movimento. Isso é o que a gente chama de movimento orbital, ou ele está em órbita. Como ele está constantemente caindo, mas não cai, a sensação é que você não tem gravidade. A sensação é que você está literalmente flutuando ali em cima. Então é isso que acontece com o astronauta. Essa combinação entre a força gravitacional puxando ele para baixo, mas a velocidade de translação sempre empurrando ele para frente, não deixando ele cair, é que provoca essa sensação de flutuabilidade lá no espaço. E ele perde então essa ação da força gravitacional, né, ou dessa aceleração gravitacional, ali naquele momento, porque ele tem esse movimento de translação. É claro que quanto mais ele se afasta do planeta Terra, menor fica essa força gravitacional. Mas ela não é zero. Respondendo então a segunda pergunta que eu coloquei ali. Ó, não existe, por exemplo, entre a Terra e a Lua, no espaço sideral ali, não tem um ambiente onde você não tenha gravidade. Né? A gravidade ela pode ser pequena, mas não faz sentido você falar em ambiente com gravidade zero. Por exemplo, entre a Terra e a Lua, você tem todo esse espaço aí, mas ele tem uma gravidade menor do que se você tivesse aqui, porém não é zero. Por quê? Se a gravidade fosse zero,
a Lua não estaria orbitando em torno da Terra. Então tem gravidade lá. A Terra exerce gravidade sobre a Lua e a Lua sobre a Terra. Tanto é que a gravidade da Lua ela influencia nas marés, né? As marés alta e baixa elas são influenciadas pela atração gravitacional da Lua. Conforme a posição que a Lua está, ela puxa a água dos oceanos de um lado ou de outro, e isso influencia nas marés do planeta Terra. Então existe força gravitacional, só que ela não é intensa a ponto, por exemplo, de ser igual como se estivesse aqui perto do planeta Terra, porque a distância é maior. Em algumas regiões, essa gravidade ela pode ser tão pequena que ela é chamada de microgravidade. Tá? Microgravidade é uma região onde tem gravidade muito baixa, mas não existe gravidade zero. Sempre existe alguma coisa, algum tipo de corpo celeste exercendo gravidade, ainda que a longa distância, mas um corpo está sempre orbitando em relação ao outro. Isaac Newton explicou a gravidade de um jeito. Ele explicou a atração entre os corpos de um jeito, falando sobre a gravidade como uma força que puxa os planetas para tentar ficar um perto do outro. Mas a teoria mais moderna vem com as ideias de Albert Einstein sobre a lei da gravitação. Albert Einstein, com as teorias da relatividade restrita e relatividade geral, ele conduziu uma série de propostas que levam à ideia de que o espaço e o tempo são como uma espécie de malha flexível, né? Como se fosse o lençol da cama. Quando você coloca alguma coisa pesada no lençol da cama ou no colchão, a hora que você coloca esse objeto, ele meio que afunda, né? Afunda o lençol, provoca uma espécie de distorção. E essa distorção, se você jogar uma bolinha ali perto, ela vai meio que cair num buraco, né? O buraco formado por essa distorção. E Albert Einstein, através das teorias dele, propôs essa ideia da relatividade que acabou expandindo esse pensamento da malha flexível do espaço-tempo. Então, como você pode ver na imagem aqui, ó, um objeto mais massivo ele provoca uma grande distorção nessa malha que seria o espaço-tempo. E como ele gera uma espécie de buraco, qualquer coisa que você colocar perto, que esteja em movimento, vai tentar seguir um trajeto tendendo a se aproximar desse outro objeto. Então veja que Albert Einstein ele não fala de força, igual Newton fala. Não, ele fala de uma distorção no espaço que altera o caminho do objeto. Então, para Einstein, a gravidade é uma distorção no espaço que altera o caminho do objeto. E essa distorção é provocada por qualquer coisa que exista massa. Então, existiu massa ali, aquela massa distorce o espaço, e isso altera o caminho de qualquer coisa que passar por perto. Então, veja que a explicação de Einstein é bem diferente. Parece meio estranho, mas as ideias de Einstein foram revolucionárias justamente porque elas conseguiam explicar uma quantidade muito maior de coisas do que as teorias de Newton, né? Então, deu um passo a mais do que o Isaac Newton. Então, a ideia, por exemplo, do Sol orbitando a Terra é que o Sol distorceria o espaço ao redor da Terra e a Terra estaria orbitando nessa distorção do espaço criada pelo Sol, e assim como qualquer outro planeta ou material que distorce o espaço. Essa distorção do espaço ela não é algo fácil de ser detectado. Então, essa foi a grande dificuldade na teoria de Einstein, porque apesar de ele ter feito cálculos que mostravam com clareza a veracidade de tudo aquilo, na época Einstein não tinha recursos, né? Não existia ainda recursos tecnológicos suficientes para comprovar a maior parte das teorias dele. Apesar de hoje em dia a gente utilizar muito dos cálculos dessas contas do Einstein para alguns equipamentos eletrônicos, principalmente, por exemplo, GPS, satélites, são utilizados com base na teoria de Einstein. Mas muita coisa ainda não foi verificada, porque a gente ainda não tem equipamento para fazer isso. Por exemplo, a ideia de um buraco de minhoca surge justamente dessa ideia da distorção do espaço. O buraco de minhoca seria uma ideia proposta através da ideia da distorção do espaço, que seria possível a gente viajar para outro lugar no espaço através de uma espécie de atalho criado pela distorção do espaço. Então, ao invés de você seguir, por exemplo, esse caminho aqui, que seria muito mais comprido, você pegaria um atalho. E com isso você poderia
por exemplo, viajar muito mais rápido para um lugar muito mais longe no espaço, com um tempo menor. Apesar de uma ideia que ainda é praticamente impossível, devido a diversos fatores, mas essa ideia do buraco de minhoca ela foi até colocada em diversos filmes, mas ela surge justamente com a ideia da distorção do espaço, de que o espaço é uma malha flexível, passível de ser entortada e a gente poder caminhar nessa coisa torta, como a gente vê aí. Bom, as ondas gravitacionais também saem dessa ideia da distorção do espaço. O que seriam ondas gravitacionais? Como a gente tem um espaço como uma malha flexível, então quando você mexe corpos muito massivos nessa malha, eles criam ondas. Então a gente percebe aqui, ó, dois corpos massivos girando, provocando ondas, como se fossem as ondinhas na água. E essas ondas gravitacionais elas podem ir muito mais longe do que a maior parte das ondas que a gente conhece, como onda eletromagnética e outros tipos. Elas podem viajar por caminhos que ainda são desconhecidos e muito mais longe. E essas ondas gravitacionais, elas foram um marco na história da ciência há pouco tempo atrás, porque foi possível pela primeira vez detectar esse tipo de fenômeno. Foi em 2015, né? Foi detectado dois buracos negros girando e colidindo, e como eles são corpos muito massivos, eles girando, eles provocaram uma perturbação imensa na gravidade, gerando ondas gravitacionais que chegaram até aqui. É claro que ninguém sentiu sacudindo nem nada, mas essas ondas gravitacionais foram captadas por equipamentos aqui na Terra de um objeto a 1,3 bilhões de anos-luz daqui, longe pra caramba. Mas só para você ter uma ideia de como que elas conseguem se propagar muito longe e elas são uma distorção nessa malha flexível do espaço-tempo. Já o buraco negro, ele é um corpo celeste também previsto nas equações de Einstein, mas que só agora há pouco tempo também foi possível detectar esse corpo celeste. Olha só que interessante, muita coisa que Einstein previu há mais de 100 anos atrás, só agora é que a gente está conseguindo detectar coisas que foram previstas na equação de Einstein por conta dessas ideias da relatividade e deram ideias aí justamente até a explicação diferente da gravidade, que é o espaço-tempo. Então, o buraco negro, essa foi a primeira foto de um buraco negro tirada aí em 2019 e foi um marco também na história, por quê? Porque ele é um objeto extremamente difícil de ser detectado, apesar do tamanho e da imensidão dele, mas é complicado você detectar e eles normalmente estão muito longe. Então foi um marco histórico aí, foi uma quantidade muito grande de equipamento utilizado. Apesar da foto meio borrada, mas é uma foto meio borrada tirada de um objeto a 5 milhões de anos-luz daqui. Então é um objeto muito longe, muito difícil de ser detectado. E é um objeto que até então a gente só tinha previsto em equações. Ninguém nunca tinha visto nem ouvido tido nenhum tipo de detecção de algo desse tipo, né? Apenas previsto em equações suposto a presença dele em alguns lugares. Então essa foi realmente a primeira foto que eles conseguiram tirar de algo que foi previsto nas equações de Einstein há 100 anos atrás. Então por isso um marco grande na ciência essa foto do buraco negro. Falar sobre algumas definições astronômicas, algumas palavrinhas que aparecem por aí e nem sempre a gente sabe exatamente o que ela significa. Então eu vou estar comentando um pouquinho aqui. Pode ser que algumas você já saiba, outras não, mas vamos estar falando aí de cada uma delas. Buraco negro. De uma maneira bem simples, o buraco negro é um corpo celeste muito denso, quer dizer que tem muita massa em pouco espaço. E como tem muita massa em pouco espaço, ele tem uma extrema força gravitacional. Lembra, quanto mais massa, mais força gravitacional. Então, se você tem muita massa num espaço pequeno, você tem uma força gravitacional muito grande. E ela é tão grande que ela é capaz de atrair até a luz. Então, aqui ficou errado, tem que corrigir esse S, que é capaz, com S, né, de capacidade. Então, ela é capaz de atrair até mesmo a luz. Só para você ter uma ideia de quão intenso é a gravidade, a força gravitacional desse objeto celeste. Então, por isso o buraco negro, por isso que chama buraco negro, porque como ele atrai a luz vai em direção a ele e não volta. A gente só consegue ver os objetos quando a luz reflete nele. Então, quando a luz bate e volta. Como a luz vai até ele e não volta, ele fica sendo um objeto escuro, né? A luz ela fica presa
literalmente presa dentro dele. Parte dessa luz fica meio que orbitando ao redor desse corpo celeste, chamado de disco de acreção, e forma uma espécie de anel em volta dele. Mas a luz ela é literalmente atraída, né, por conta dessa intensa força gravitacional. Velocidade da luz. A luz, né, ela não é algo instantâneo, como a gente sabe, e ela é muito rápida, mas ela não é instantânea. Então a luz ela tem uma velocidade de 300 mil km por segundo aproximadamente. Mesmo sendo rápida, ela demora um tempo para chegar até alguns lugares. Por exemplo, mesmo a essa velocidade, a distância do Sol e da Terra é tão grande que a luz, mesmo com essa velocidade, demora 8 minutos para chegar até lá. Ou ao contrário, né? Vamos pensar assim, o Sol emitindo a luz dele, demora 8 minutos para a luz sair do Sol e chegar até aqui. Então, quando você vê, por exemplo, um pôr do Sol, né, o Sol está quase se pondo. Mas aquela bolinha brilhosa que você está vendo ali, que é o Sol, o Sol não está mais naquela posição. O que você está vendo ali é a luz do Sol que ainda está chegando aqui, que saiu do Sol há 8 minutos atrás. O Sol, na verdade, ele já se foi. Então, o que você está vendo ali é apenas a luz do Sol que ainda está chegando aqui. Então, ó, pra você ver como é que as coisas no espaço são tão longe que até a luz demora para chegar até alguns lugares. A luz ela é uma onda eletromagnética, né? Então, como qualquer outra onda eletromagnética, ela também viaja com essa mesma velocidade, 300 mil km por segundo. Então, por exemplo, a sonda que foi mandada para Marte, a comunicação com a sonda que foi mandada para Marte, para Marte, se eu não me engano, são em torno de 4 minutos para a luz chegar até lá. Então, um sinal de rádio ou de controle remoto para um aparelho desse também demoraria esse tempo. Agora imagina um brinquedo de controle remoto que você aperta um botão, ele demora 4 minutos para se mexer. E supondo que ele manda um sinal de volta para falar para você que ele está se mexendo, demoraria mais 4 minutos para você saber que ele se mexeu. Então é mais ou menos assim que era a complexidade de uma comunicação com alguma coisa lá em Marte. Tem esse atraso aí de 4 minutos para o sinal chegar lá e 4 minutos para voltar caso você esperasse alguma resposta. Então quanto mais longe no espaço, mais tempo demora para esse sinal chegar até lá. Um exemplo a mais, a estrela mais próxima do nosso planeta está a mais de 4 anos-luz daqui. O que isso significa? Que a luz demoraria 4 anos para chegar lá. Então um sinal, por exemplo, de Wi-Fi, vamos supor que você mandasse um WhatsApp para alguém lá que está perto dessa estrela, né? Se você está achando que a internet às vezes é lenta, imagina se for mandar lá para essa estrela. Demoraria 4 anos para o sinal chegar lá, a essa velocidade, de tão longe que é as coisas, né? Então é assim que funciona aí as coisas no espaço por conta da extrema distância. Ano-luz. Eu falei aqui de alguns anos-luz, né? Mas o que é o ano-luz? O pessoal muitas vezes confunde porque a palavra ano lembra de tempo, né? Mas não, o ano-luz é uma unidade de distância. Que distância que é essa? É a distância que a luz percorre em um ano. Lembra que a gente viu ali? Ela percorre 300 mil quilômetros em um segundo. Em um segundo é 300 mil. Quanto seria em um ano? Se você fizer as contas aí, fazendo as multiplicações, vai dar 9,4 trilhões de quilômetros. É longe pra caramba, né? Então, ano-luz é a distância. Galáxias é um aglomerado de estrelas. E a Via Láctea é a nossa galáxia. É onde fica o nosso Sol e os seus planetas. Então, essa imagem está representando aí embaixo é uma representação do que seria a nossa galáxia. A gente não consegue ainda ter um acesso do formato real da nossa galáxia, porque o fato da gente estar dentro dela dificulta a gente tirar uma foto para saber, por exemplo, se ela tem um formato espiral ou elíptico, né? Mas então a foto que a gente normalmente representa da Via Láctea é parecida com essa que está aí. Andrômeda, a galáxia de Andrômeda é a mais próxima da nossa galáxia. Então tem a galáxia Via Láctea, onde está o nosso planeta. Aí depois dela, a galáxia mais próxima é a galáxia de Andrômeda. Sol, creio que essa é tranquila, né? O Sol é a estrela mais próxima do nosso planeta, né? O Sol é a nossa estrela mais perto aí. Agora, depois do Sol, a estrela que está mais próxima do nosso sistema solar é a Próxima Centauri, chamada de Próxima Centauri. Ela faz parte de um grupo ali de estrelas, né, que também recebe o nome de Alfa e Beta Centauri. Então essa estrela
ela está aproximadamente aí a 4,2 anos-luz de distância. Então, Próxima Centauri estará mais próxima do nosso sistema solar. Então, seria aquele pontinho vermelho que a gente vê ali. Tem o Sol ali mais à direita embaixo e o que seria o raio do nosso sistema solar. E ali as duas estrelas, né? Se você quiser detectá-las à noite, elas estão próximas ali do Cruzeiro do Sul. Um pouquinho à esquerda você vê dois pontos mais brilhosos, que são a Alfa e a Beta Centauri. Então a Próxima Centauri fica bem no meio, bem pequenininha. É isso aí, pessoal. Esse universo ele é realmente muito grande. Tem muita coisa para a gente estudar, muita coisa eu não falei aqui, passou direto, mas deu para dar uma ideia bem legal aí de como que essas ideias da força gravitacional funcionam. Ainda tem muita coisa para a gente descobrir, tem muita coisa que eu podia falar aqui, mas o vídeo ia ficar muito mais comprido. Mas isso aí, o universo ele é fascinante, imenso, muita coisa grandiosa e fora, então vale a pena a gente estar estudando um pouco mais sobre esses conceitos. Nosso planeta parece grande para nós, mas ele é um pontinho nessa imensidão aí de muitas e muitas bilhões e trilhões de galáxias que existem por aí afora.